Que a paz do Senhor esteja encharcando o nosso coração e que a gente possa ouvir mais esse podcast com os ouvidos e coração abertos para ouvirmos o que Deus tem para nós. Eu quero ler com vocês Filipenses 3, de 12 a 14. O apóstolo Paulo diz assim: Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em podcasts anteriores, em meses anteriores, nós já falamos de dois alvos que temos que focar. Primeiro, conhecer a Deus, tendo a cada dia mais intimidade com Ele, tendo vida com Ele. No segundo, o que eu coloquei o nosso alvo teria que ser nós sermos santos e perfeitos. E agora nós vamos falar do terceiro alvo, terceiro e último alvo, que é nos prepararmos para a volta de Jesus. É uma promessa de Jesus que ele iria voltar para arrebatar a sua igreja das nuvens. Isso está lá em Atos 1. Logo quando Jesus foi assunto aos céus, apareceu um anjo dizendo: para que vocês estão olhando? Ele já foi, mas dessa mesma nuvem ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu queria que a gente pensasse: por que nós vamos à igreja? A razão principal de virmos à igreja deveria ser a de estarmos juntos para esperar pelo Senhor Jesus. Foi assim que aconteceu com a igreja, que na época era composta de 120 pessoas há mais de 2.000 anos atrás. Que depois dessa situação de que Jesus foi assunto aos céus, a igreja se reuniu no cenáculo para orar e orar e orar. Por que eles estavam ali reunidos? Eles estavam reunidos para esperar a promessa de Jesus, que era a descida do Espírito Santo sobre eles. Eles juntos, em comunhão e em oração, esperavam pela descida do Espírito Santo. Isso é contado lá no livro de Atos, capítulo 2. Então, a igreja primitiva acordava dizendo: Maranata. Toda Santa Ceia, isso não está escrito na Bíblia, mas é segundo o Russell Shedd, que foi um grande estudioso das Sagradas Escrituras, um teólogo, e conhecia livros históricos que contavam que toda a Santa Ceia, a igreja primitiva dizia: Maranata, Maranata. E o que significa essa palavra? Traduzindo, é o seguinte: Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Mas no literal, essa palavra significa: Jesus, eu estou esperando por ti. Lá em Lucas 22, os versículos 15 e 16, a Bíblia conta que Jesus tomou a última ceia com seus discípulos. Foi a última ceia antes dele ir para a cruz. Primeiro para o jardim do Getsemane e depois para a cruz. E ele tomou aquela ceia com seus discípulos, sabendo que iria ser a última ceia até que ele voltasse. Nós deveríamos tomar cada santa ceia como se fosse a última antes da volta de Jesus. Essa deveria ser a nossa esperança e a nossa expectativa, que a nossa próxima ceia já fosse no reino de Deus, face a face com Ele. Todos os dias havia uma expectativa da volta de Jesus. E por causa dessa expectativa, a igreja era santa, havia temor, comunhão, amor. Todos vendiam seus bens para suprir as necessidades uns dos outros. A Bíblia nos conta que não havia nenhum necessitado entre eles. A esperança da volta de Jesus enchia
tanto o coração deles, enchia tanto o coração daquela igreja, que não havia espaço para o pecado, nem para o egoísmo, nem para o individualismo e nem para nenhum tipo de comodismo e apatia espiritual. Não havia espaço no coração deles para pensar em coisas vãs, em coisas inúteis. Lá em Mateus 24, do 36 ao 44, Jesus, os capítulos 24 e 25 de Mateus são capítulos escatológicos, ou seja, Jesus está contando sobre os últimos dias. E ele fala assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E ninguém percebeu, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem, em letra maiúscula, significa a vinda de Jesus. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperarem. O problema da época de Noé não foi o que está escrito no versículo 38, e sim o que está escrito no versículo 39. Quer dizer, ou seja, não é beber, comer, se casar e se alegrar. É se distrair. O problema é se distrair a tal ponto que nem conseguiram perceber que Noé e sua família tinham entrado na arca. Noé passou anos sendo chamado de maluco. Os antediluvianos, quer dizer, os negacionistas, não sabiam nem o dia nem a hora que viria o dilúvio. Na verdade, nem acreditavam que ele viria, por isso zombavam de Noé. E enquanto zombavam e se divertiam, nem perceberam quando Noé entrou na arca com a sua família. Quando perceberam que Noé não era maluco, que o dilúvio estava vindo e quiseram entrar na arca, já era tarde. A porta já tinha se fechado. E Jesus nos adverte em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, que será igual como nos dias de Noé. Depois que a porta se fecha, não adianta mais bater. Existe uma doutrina na Bíblia que ninguém presta muita atenção, que é a doutrina do vigiar. O que é vigiar? Vigiar é manter o foco. Lá em Hebreus 12, versículos 1 e 2, está dizendo assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas é o que o autor de Hebreus falou no capítulo 11, que eram os heróis da fé, né? Então, nós estamos tão rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão tenazmente nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está assentado à direita do trono de Deus. Qual é a carreira que nos está proposta? Quais os planos de Deus para cada um de nós? O pecado sempre nos cercará com
tenacidade. E quando nos sentimos vulneráveis a qualquer tentação, é porque a nossa expectativa da volta de Jesus ficou pequena. Nesse momento, nós temos que nos ajoelhar e clamar para que o brilho da nossa esperança volte. Aí a tentação vai embora, porque não há espaço para o pecado na vida de quem tem esperança que Jesus volte daqui a 1 minuto, de que Jesus volte hoje. Por isso é que a igreja primitiva era santa e cheia de poder para curar. E havia naquela igreja sinais e maravilhas. Os sinais e maravilhas acompanhavam aquela igreja. Há uma história horrível, a história de Ananias e Safira. Eles foram fulminados porque não havia espaço naquela igreja para pessoas como eles, que mentiam, que tentavam enganar. Satanás não pode impedir que você esteja na igreja, mas ele vai fazer de tudo para tirar a sua vigilância. Vai fazer de tudo para lhe distrair com seduções mundanas, com coisas que vai encher os seus olhos e os seus desejos. Porque muitos de nós não clamamos pela volta de Jesus, porque há muitos que estão distraídos demais com as coisas desse mundo. Eu já ouvi até gente dentro da igreja dizer assim, não quero que ele volte agora não, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Meu Deus, que falta de visão espiritual é essa? No dia do julgamento final, haverá muita gente dizendo, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então Jesus lhes dirá claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No versículo anterior, no 21, Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, onde estavam essas pessoas? Na igreja. Mas mesmo tendo passado anos vindo à igreja, Jesus vai lhes dizer, não os conheço. Façam tudo o que vier às suas mãos para fazer, mas não percam o foco. Comam, bebam, se divirtam, casem, tenham filhos, se formem, façam pós-graduação, mestrado, doutorado, mas não percam o foco, não deixem de vigiar. Estamos na igreja porque queremos estar na eternidade com Jesus. Então tenham a esperança de ver cumprida a promessa de Jesus em relação à sua volta, em relação ao fato dele que ele vem para arrebatar a sua igreja. Esse tem que ser o nosso alvo e o nosso foco. Não deixem de perseguir esse alvo. Nós temos que prosseguir para esse alvo. Jesus vai voltar para aqueles que estão lhe esperando. Ele vai voltar para aqueles que dizem a cada manhã, volta, Senhor Jesus, porque eu estou te esperando e eu desejo ardentemente a sua volta. Jesus vai voltar para aqueles que quando ceiam, quando estão lá na Santa Ceia, dizem Maranata, Maranata. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, está dizendo assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia, Jesus está voltando. Jesus está voltando através de muitos sinais. Há muito crente assustado com os sinais, achando que vai... Não, gente, é bom demais quando Jesus nos arrebatar. Vai ser tudo uma plenitude. Vai acabar o pranto, vai acabar a dor, vai acabar a injustiça, vai acabar a desigualdade. Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Mas Jesus vai voltar para quem está clamando e dizendo Maranata. Jesus está planejando a festa das grandes bodas que ele fará com aqueles que vivem
diariamente a expectativa da sua volta. Aqueles que querem ver a promessa cumprida, a promessa da sua volta. Jesus vai voltar para buscar aqueles que prosseguem para o alvo, a despeito de toda e qualquer luta e circunstância. Por que ele prepararia a grande festa para aqueles que não desejam a sua volta, para aqueles que vivem distraidamente felizes com as coisas do mundo e nem pensam e nem pedem para que ele voltem? Aqueles que estão esperando por ele ouvirão a trombeta tocar, a última trombeta. Eles estarão em expectativa. Mas aqueles que perderam o foco e que não estão vigiando, nem ouvirão as trombetas tocarem, muito menos a última trombeta, a sétima trombeta. Vai ter muita gente que passou a vida toda na igreja e que não vai ouvir a trombeta, porque estarão distraídas demais com todas as distrações que o mundo oferece. Quando perceberam que um monte de gente subiu, a porta da arca já estará fechada para elas. Que tristeza. Fiquem atentos aos sinais, olhem todos os dias para o trono de Deus e não percam o foco, não deixem de prosseguir para o alvo. Desejem de todo o coração de vocês a volta de Jesus. Esse tem que ser o nosso desejo mais ardente. Esse tem que ser o nosso maior sonho. Essa tem que ser a nossa melhor expectativa. Essa promessa tem que ser a que mais desejamos que seja cumprida. Há um filme chamado A Festa Está Terminando, que diz: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas um bote salva-vidas para a salvação de vidas. E Reinhard Bunke, um grande evangelista que já está na glória, diz uma frase que eu gosto muito. A igreja não é um restaurante com uma gastronomia espiritual para agradar a um determinado tipo de paladar, e sim uma cantina para trabalhadores. Jesus está voltando. Aleluia. Os sinais são claros. O juízo de Deus pode ser visto em tantas calamidades que estão ocorrendo todos os dias sobre o nosso planeta. Jesus está voltando e podemos ver isso através desses sinais. Então vamos nos preparar como uma noiva santa, uma noiva sem mácula. Vamos agradar o coração do nosso noivo que pagou um preço tão alto para nos comprar para ele. Esse preparo é diário. Todo dia peça ao Espírito Santo que ele derrame sobre sua cabeça óleo fresco e lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Deus não trabalha na vida daquele que não quer ser transformado. Você tem que colocar o seu coração todos os dias no coração de Deus, diante do trono de Deus. Vamos conquistar a nossa coroa, que já nos foi reservada, que já está guardada, nos esperando. Mas para isso nós temos que prosseguir para o alvo, que é conhecer a Deus, sermos santos e nos prepararmos para a volta de Jesus todos os dias das nossas vidas. A minha oração por mim e por você é que façamos desses 3 alvos: a de conhecer mais e mais a Deus, a de sermos santos a cada dia, nos tornando mais e mais a imagem e semelhança de Jesus. E o terceiro alvo é de nos prepararmos todos os dias para a volta de Jesus. Que a minha oração por mim e por você é que esses 3 alvos sejam uma prioridade em nossas vidas. E que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. E que Ele tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.